Olá a todos que acompanham o Jornal Aperitivo. Hoje estou aqui para falar de um assunto muito especial. É um projeto social falando sobre o autismo, uma inclusão muito boa. É com a Érica. Ela é psicopedagoga, certo? E neuropsicopedagoga. Muito obrigada por estar aqui presente com a gente, para conversar sobre esse projeto. Eu que agradeço. Agradeço pelo convite, né? Fiquei muito feliz, muito honrada. E eu acho que a ideia vai ser uma ideia boa. E a gente vai receber bastante gente aí para estar ajudando a gente nesse projeto. Ah, sim. Conforme for, vamos falar desse projeto, mas queria saber um pouquinho sobre você, né? Sobre sua formação, você é daqui de Piranguinho, né? Como que tá essa situação sua, assim, a formação sua? Eu sou daqui de Piranguinho, né? Desde que eu nasci, só tive um tempo assim que eu fui embora, que eu fui para São Paulo, pro interior de São Paulo, porque minha mãe foi para lá, aí eu acompanhei, mas voltei, fiquei pouco tempo para lá e já voltei de novo. Então, quando eu iniciei, né, na área educacional, eu comecei fazendo o normal superior, que é o que tinha aqui na Unipac de Piranguinho na época, e eu fiz ele, depois que eu acabei de formar, eu fui trabalhar em Brasópolis, na PAI lá de Brasópolis. E a PAI lá em Brasópolis, né, eu ainda não sei se é assim hoje em dia, mas lá era uma associação, né, vivia assim de doações, né, então muito assim, era muito precária mesmo, né, a Sim. situação da PAI lá em Brasópolis. E aí eu trabalhei lá e eu gostei muito, apaixonei muito pelas crianças, peguei muitas amizades lá em Brasópolis, gente que eu carrego até hoje, tem uma lá que ainda é madrinha do meu filho já fez 12 anos e mesmo assim ela ainda continua presente, a gente continua se falando. E quando eu entrei na PAI, apesar de todas essas dificuldades, eu enxerguei assim que eu precisava mais, né? Que eu tinha acabado de formar, então foi meio que assim um baque quando eu cheguei lá e me deparei com tudo, né? Aí eu fui e procurei fazer a educação inclusiva, né? A educação inclusiva especial, que foi onde eu comecei a ter um pouco mais de noção, né? Um pouco mais de noção sobre os transtornos, sobre a hiperatividade, sobre o autismo. E aí procurei saber tudo, estudava. E sempre assim a gente procura vídeo, procura livro, formação, a gente tem que ter constantemente por conta disso. Aí quando eu saí da PAI, que foi financeiramente mesmo falando, eu tive que sair com uma dor no coração, aí vim para Piranguinho, iniciei aqui na escola em Piranguinho, na prefeitura, e aí eu tô assim, fiquei um tempo, depois eu saí e retornei de novo na prefeitura. Então eu tô, acho que 7 anos faz que eu tô na prefeitura. Bastante tempo. Aí nesse meio termo, a gente convive com muita gente, né, com muitas crianças, e aí que surgiu a ideia de fazer a neuropsicopedagogia, que é pra gente estar mais inteirado, mais por dentro do assunto, porque assim, é um assunto que por mais que a gente estude, por mais que a gente esteja nativa ali convivendo, sempre vai faltar alguma coisa. Ninguém é especialista assim para falar assim com propriedade que sabe sobre o assunto. Então a gente tem que sempre pesquisar, tem que procurar, e cada caso é um caso diferente. Então, para ajudar, a gente precisa continuar estudando sempre. E hoje em dia é muito comum, né, ver casos do tipo, né, o TDAH, o autismo. Então, uma especialização é muito bem-vinda, porque às vezes uma mãe não consegue identificar quando um Sim. filho é autista ou quando ele tem TDAH, né? Então, isso daí é muito bom, querendo E ou não. muitas vezes, assim, você tocou num ponto legal, porque muitas vezes esse primeiro contato, a família passa a descobrir quando a criança entra na escola, né? Porque é o primeiro contato que a criança tem com outras crianças, né? Então, que daí já começa a perceber o desenvolvimento dessa criança, Ver a o desenvolvimento dificuldade. da outra, a dificuldade, e começa a perceber, e aí a gente consegue contatar com os pais, né? E ajuda também nessa parte. E o que te levou a isso, então, foi a questão da PAI, Foi. né? Mas tem alguma outra questão, alguém na família, ou foi as crianças na escola também que te levaram a isso? Tem muitos casos que acontecem? Assim, meus filhos não, mas assim, a minha cunhada, ela tem o filho dela que é também especial, né? Que eu ajudei ela também muito, né, nesse processo, né, de identificação, né, de auxiliar em quem buscar, em quem procurar. Mas assim, a minha paixão já vinha antes. Foi a PAI mesmo, realmente foi a PAI. Que despertou assim esse gosto pela educação especial mesmo em si.
E tem muitas crianças hoje em dia, assim, que tem muita dificuldade, que tem o autismo, aqui, pelo menos na Tem cidade ou na bastante região. criança, né? E laudos vêm chegando, né? Vem sempre aparecendo. A gente está falando mais do autismo porque em conta Do do mês de projeto abril e e também do também. projeto que a gente vem trazendo. Mas, assim, várias outras coisas, né? Vários outros transtornos que vêm e que têm chegado. Sim. Né? E em relação, né, vamos ir para a questão do projeto. O projeto é o quê? Vamos falar para o pessoal agora sobre ele. O projeto surgiu assim. Em conversa lá na escola, eu sempre assim, a gente sempre encontra pai, mãe, que chega ali, a gente bate um papo, conversa um pouco, né? Conversa informal mesmo, não é aquele negócio marcado, né? E aí eu escutei uma mãe falando pra mim, eu fui lá em Itajubá para me comprar o tênis da minha filha, porque lá em Itajubá tem uma loja tal que tem 20% de desconto para os autistas, né? Aí eu peguei e fiquei pensando, segurei essa ideia, né? Isso que ela tinha me passado, e fiquei pensando. E eu, no mesmo dia entrei no aplicativo, né? No Facebook, e vi uma mãe lá. Aonde que tem um cabeleireiro de autista? Aonde que tem um dentista que atende autista? E aí eu fiquei pensando, poxa, Piranguinho é uma cidade assim que tem crescido, tem evoluído muito. Então, quando a gente pensa que sai gente daqui para procurar esses atendimentos em outros lugares, é triste, porque, né, Piranguinho tem tudo para se desenvolver também, para estar nesse meio, né? E se a gente for pensar bem, a dinâmica de uma família, né, que tem um filho especial, demanda muito trabalho para ele sair com o filho dele de casa. Então, eu acho que a gente tem tudo para estar oferecendo também isso aqui. E é coisa assim que nem assim vai precisar de muito esforço para acontecer. Sim. E o projeto chama Comércio Incluído. Comércio incluído. O incluído vem da palavra incluído na ideia mesmo. Não na sociedade ou algo do tipo. É incluído na ideia. O que é a ideia? Do comerciante, desse desconto que tem também nessa loja em Itajubá, que esse desconto venha para Piranguinho também. E assim, que todos os comércios, ou então pelo menos assim, uma grande parte deles, né? Se identifique com o projeto mesmo e fala, não, vou aderir, vou dar um desconto para a criança. Porque quando a gente fala assim, tem criança que não tem o benefício, que a mãe não conseguiu ainda. Tem pais que são separados, que a mãe não pode trabalhar, porque a mãe tem que cuidar da criança. Então, você tá vendo mais uma questão social ali, que famílias com dificuldades, Sim. que têm que incluir os seus filhos na sociedade ali de uma forma assim, querendo ou não, às vezes precisa comprar um fone que é muito mais caro, que é especial, né? Uns que não conseguem falar direito, né? Então precisa ali um tablet para comunicação, então eles têm que ter aquela inclusão dessa forma. Então, o dinheiro ali fica até mais dificultoso. Quando você pensa assim em relação, vou dar um exemplo aqui, é sobre vamos supor, um salão de cabeleireiro. Aí você leva a criança lá, autista, no salão, é coisa simples, que às vezes assim, uma televisão que tem no salão, se a pessoa que vai cortar o cabelo conversa antes com a mãe, o que ele gosta? O que ela gosta? Gosta de galinha pintadinha. Eu tenho a televisão, vou colocar a galinha pintadinha. Vou dar um pirulito depois que ele cortar o cabelo. Será já um reforço positivo para a criança ficar ali mais calma. Uma caixa de brinquedo que você deixar. Tipo uma máscara. Tem criança que gosta até de máscara, que acha que aquilo ali tá invisível. Assim. Eu tenho uma criança lá que é assim, que para ele entrar assim no meio de muita gente, o uso da máscara, uma máscara do Hulk, para falar que ele ficou invisível. Olha. E é simples, né? Então tem muita coisa assim que dá para ser feita. Basta assim ter um pouco mais de empatia ali. Empatia, essa palavra mesmo. Empatia com a família, com as crianças, né? Porque às vezes não é nenhuma questão assim, vamos supor, vou dar um desconto muito grande, porque às vezes aquele comércio, ele, né, às vezes não cabe muito a ele fazer isso. Mas essa questão da inclusão, que a senhora acabou de comentar, de vou fazer uma coisinha aqui, vou dar um pirulito, vou fazer isso, aquilo para aquela criança que tem aquele autismo, isso já é uma inclusão.
Isso. Então, isso daí já ajuda, Já é um né? olhar Já diferenciado, é um olhar né? diferenciado, né? Com certeza. E o que que você falaria para os comerciantes para se adaptarem a essa inclusão? Então, eu acho assim que o primeiro passo, né, para isso é conhecer, né? A gente tem que entender, conhecer a família, e colocar o desconto lá, que o pessoal quer o desconto. E vai ajudar muito, vai evitar que as famílias saiam daqui, procuram mais Piranguinho, né? Os comerciantes só têm a ganhar com isso também, né? É uma ideia assim que eu acho que vai ser forte, né? Vai ser uma ideia legal. Sim. E não tem como, assim, as pessoas acabarem fazendo alguma coisa de errado, porque a criança especial, ela tem a carteirinha, certo? Sim. Então tem aquela coisa de identificação. Muitos aqui não tem, nem estavam comentando antes, o colar, mas tem a carteirinha. Tem. Então isso já dá uma força. Sim. Então às vezes coloca no seu comércio que você tem uma inclusão para autismo, coloca um cartazinho, né, para pessoa se Então, identificar. a ideia do projeto é um slogan, né? Escrito projeto incluído, né? Vamos Para colocar aqui deixar embaixo. mesmo, para deixar mesmo na porta do comércio, né? Porque assim vai facilitar também, né, para os pais chegarem, olharem e também adquirir, né, o que é mais importante da ideia. Com certeza. E em questão de pais autistas também, esse projeto inclui eles, certo? Sim. Você comentou que tem um pai autista aqui na cidade, né? Ele tem até um canal. Você gostaria de falar um pouquinho sobre? O Guilherme, né, ele tem a aluna dele que é lá da nossa escola, né, Alvina, é o Guilherme Bastos. Ele tá fazendo um canal agora que eu acho que vai estrear agora dia 1º de abril. Aí, ó, no dia especial, então. Autismo e inovação. Ou inovação e autismo, algo assim. E ele, assim, é uma pessoa que tem muito a agregar, assim, ele fala com mais propriedade do assunto, né? Porque ele é uma pessoa, assim, tem mais vivência, né? E mais estudo também, no caso, sobre o assunto. Ah, a gente pode, até conversamos antes, chamar aqui pra gente fazer um debate, conversar mais. Às vezes as pessoas que estão nos assistindo não sabem muito sobre a situação. Às vezes tem uma criança pequena que tem uma certa dificuldade, às vezes tem autismo, a pessoa não sabe. Então, às vezes espera chegar na escola para descobrir e às vezes acaba dificultando, porque tá no primeiro estágio, primeiro grau, tem isso, né, de graus também, né, de autismo, então é bom as pessoas se interarem, né, às vezes ter até conhecidos, é bom que sabe um pouquinho, né. É muito bom, sim. E tem outros projetos em mente? Tem alguma coisa assim em relação ao autismo aqui na cidade que você gostaria de falar? Assim, projeto, eu quero que esse dê certo. Sim. Depois que esse der certo, a gente pode pensar assim em outra coisa, assim, em outras coisas, sim. Assim, aqui em Piranguinho, né, eu falo assim com propriedade porque é onde eu trabalho, né, a escola onde eu trabalho, né, a rede municipal, né. Aqui em Piranguinho ele tem as meninas que passou agora no concurso, né, as professoras que passou no concurso, e são professores formados que estão trabalhando como regente 2 dentro de sala de aula, né. Que é essas professoras que estão ali fazendo também a mediação dessa criança, né? Fazendo o apoio dessa criança dentro de sala de aula. Sim, sim. Não, isso é extremamente importante, é como a gente falou no começo. Professores já têm aquele olhar para o aluno diferenciado, mas quando você tem uma especialização maior, você consegue enxergar mais, né? E aquela coisa, conhecimento sempre é bom, então Sempre é bom. a gente tem que sempre estar descobrindo mais e podendo ajudar o próximo, né? E por mais que estude, ainda será pouco. Sempre será pouco, né? Sempre será. Porque é muito complexo, né? É um assunto muito complexo. Então tem que sempre estar inovando mesmo, sempre estar buscando para dar o melhor também, né? Com certeza. E a gente está incentivando essa iniciativa. O que precisar da gente a esse respeito, divulgação e correr atrás, né, de pessoas para incluir nisso, a gente tá em plena disposição. Fico feliz de ter aceito a ideia, de ter me chamado aqui para conversar um pouco. E só tenho a agradecer também, viu? Imagina. E comerciantes, pensem a respeito, ó, a gente já tem aí 1º de abril que tá batendo
na porta. E lembrando que seria, assim, essa ideia é uma ideia que siga, não só para o mês de abril, né? Vamos, assim, pensar ela que ela sempre melhore, né? Vamos buscar sempre melhorar. Os comércios de Itajubá mantêm, né? Sim. É um ciclo estável, então, quem sabe? Vamos continuar com essa iniciativa boa. Isso mesmo. Muito obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço. Imagina.